posse e irmos fazer a obra do Senhor, para que a igreja continue crescendo, se desenvolvendo, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Você olha, a história da igreja sempre foi, sempre será de muita dificuldade, mas Deus sempre está com o seu povo. Abra sua Bíblia então, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 20. Nós iremos ler este trecho da palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 até o 20. Nós tivemos esse final de semana nossa conferência de liderança, foi uma bênção. Deus ali derramou palavra poderosa sobre nós, através de um evento feito pelo presbitério, e cremos que o Senhor quer fazer muito mais sobre a igreja do Senhor, sobre o seu povo. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20 diz assim: só mudar a minha versão aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 20 diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, quando tive necessidade em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma, mas duas. Não que eu esteja procurando ofertas, desejo, porém, o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a murmuração é pecado. Deus, ele abomina a murmuração e ele sempre castiga os murmuradores. Se você observar nas Escrituras, há repleto de textos, irei citar alguns mais lá na frente, sobre a murmuração. A murmuração, ela esconde um pecado da rebelião e da incredulidade. Murmurar, meu irmão e minha irmã, é duvidar do caráter de Deus, do caráter do Senhor. E a murmuração, ela é prejudicial ao murmurador. A murmuração é uma doença da alma e ela é altamente contagiosa e prejudicial à saúde daqueles que praticam. A murmuração, ela tem alguns estágios. Na verdade, a murmuração, ela tem alguns empecilhos. A murmuração é
O que é a murmuração? É um ato de reclamar, de se queixar constantemente sobre as circunstâncias da vida. A murmuração, ela é como obstrução da fé. A murmuração, ela enfraquece a confiança em Deus. Quando nós murmuramos, nós estamos essencialmente dizendo que nós não confiamos em Deus, que Ele não tem o controle da situação, ou o que Ele sabe, ou falamos que o que Ele sabe não é melhor para nós. Isso vai contra aquilo que Paulo fala aos Filipenses. A murmuração, se ela é uma obstrução da nossa fé, se ela enfraquece a nossa confiança em Deus, ela contamina outras pessoas. A murmuração, ela pode contaminar e espalhar rapidamente e influencia negativamente as pessoas que estão ao nosso redor. Em vez de edificar, em vez de encorajar, nós acabamos desencorajando os outros e alimentando uma atmosfera de descontentamento. A murmuração, ela faz com que a gente foque nas circunstâncias em vez de Cristo. A murmuração nos faz focar nos problemas, nas dificuldades, em vez de encontrarmos força em Cristo para poder superar todas as coisas. A murmuração nos afasta da verdade de tudo aquilo que pode nos fortalecer, como o apóstolo Paulo disse no versículo 13. Se você olhar para as Escrituras, a Bíblia, ela nos dá um exemplo claro, nítido, do perigo da murmuração através da história dos israelitas no deserto. Eles murmuravam repetidamente, várias vezes, contra Deus, ainda contra Moisés, questionando ali o plano de Deus, a provisão de Deus. Se você olhar o livro de Êxodo, no capítulo 16, versículo 2 e 3, de Números também, no capítulo 14, versículo 2 e 4. Então, como resultado ali dos israelitas, muitos não puderam entrar na terra prometida. Ou seja, a murmuração os impediu de experimentar a plenitude das promessas de Deus. Olha que perigo! E quando nós olhamos para o livro de Filipenses, é interessante nós olharmos que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso. Olha só, você sabe muito bem, a carta de Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso, provavelmente ali em Roma, por volta de 62 depois de Cristo. É uma carta pessoal, é uma carta pastoral, cheia de alegria, cheia de gratidão, endereçada à igreja em Filipos, uma comunidade cristã que Paulo havia fundado ali na sua segunda viagem missionária. E a igreja de Filipos tinha uma relação especial com Paulo, porque ali eles demonstravam repetidamente seu apoio financeiro e emocional a ele. Nós lemos no texto aqui, ficou bem claro. Então esta carta é em parte um agradecimento por essa generosidade. Além também, essa carta, de forma geral, ela é uma exortação à unidade, à alegria e à perseverança na fé. Olhando na passagem específica, Paulo, ele expressa aqui a sua gratidão à igreja de Filipos pelo presente financeiro, vamos dizer assim, que ele recebeu. Mas enquanto ele também ensina sobre o contentamento e sobre a confiança em Deus, meu irmão e minha irmã, ele ali reconhece a sua preocupação e a generosidade dos filipenses, mas ele também deixa claro que sua alegria, que sua confiança não dependem das circunstâncias externas, mas de sua relação com o Senhor. E nós devemos entender que na prática o contentamento é algo difícil e raro entre as pessoas. É difícil, é muito raro. Por quê? Nós estamos inseridos num sistema totalmente de consumismo. Lança-se um produto hoje, no mês que vem lança-se uma nova atualização desse mesmo produto. E agora esse produto que você tem, ele é obsoleto. E
todo o marketing que é gerado acima desse produto que você tem é para que você consuma, é para que você troque, é para que você se sinta mal e que você consuma, que você compra isso. Meu irmão, nós gostamos de murmurar, nós gostamos de reclamar de Deus, das pessoas, das circunstâncias. Nós estamos sempre insatisfeitos e prontos a reclamar. Mas veja só, murmurar é algo contrário ao contentamento. E sobre a murmuração, a Bíblia nos ensina que nós devemos assumir o compromisso de viver mais contente e satisfeito. Aleluia. Paulo ele apresenta no texto como alguém que havia aprendido a arte e a obediência do contentamento, vamos dizer assim. Então, segundo o exemplo de Paulo, eu quero destacar algumas atitudes aqui, depois trazer algumas aplicações para nós, né? Para que a gente reflita nisso nesta noite. Algumas atitudes, depois a gente traz algumas aplicações também, né? Você olha do versículo 10 até o 14, nós temos a gratidão de Paulo. Olha só, ser grato. No versículo 10 aqui, Paulo, se você observar, ele começa expressando sua alegria. Meu irmão, ele estava preso. Se fosse eu e você, que alegria o quê? A gente começava a reclamar, a gente ia começar a murmurar. Mas ali, meu irmão, ele não estava dentro dele, pastor Rogério, o que estava era o Espírito de Deus, não era o Espírito mundano. E meu irmão, isso é uma grande percepção nossa. Se não é o Espírito Santo de Deus que age dentro de você, é outro Espírito, é outro Deus, é outro ensinamento. Porque ele está tendo gratidão no momento de dificuldade. E ele começa expressando a sua alegria por ele ter recebido o cuidado. Ele reconhece que eles sempre se importaram com ele, mas não tiveram a oportunidade de mostrar aquilo. Isso nos traz duas lições importantes. Contentamento em todas as situações. Paulo aprendeu a estar contente. Ele sabia viver com muito, sabia viver com pouco, pois ele entendia que a sua força ela vinha do Senhor. Nós devemos aprender a encontrar nossa satisfação e alegria não nas circunstâncias externas, mas em nosso relacionamento com Deus. Ele mostra ali a importância da comunidade. Olha só, a generosidade dos filipenses reflete a beleza da comunidade cristã. Aleluia. Ele se preocupava com Paulo e demonstrava isso através de suas ações. Então, da mesma forma, como igreja, nós somos chamados a cuidar uns aos outros de forma generosa. Essa gratidão. E eu tenho um contexto específico meu, de passar por uma situação difícil, na época que estava com os meus pais. Esse contexto aqui de, mesmo de situação difícil, você ser grato, você ser feliz, é nesse contexto que eu estou falando, né? Nós morávamos ali no Piauí, fomos chamados para ser missionários no Pará, largamos tudo, vendemos tudo. Meu pai nos colocou num Corsa Wind vermelho, 2 portas. Saímos de manhã de Teresina, chegamos à noite no Pará, a quinta marcha lá voltava, então ele foi de Teresina para Belém segurando essa quinta marcha aqui, o carro voltava, isso era um problema crônico no Corsa Wind. Depois eu vou saber disso, né? Na época, criança, adolescente, nem entendia. Nós chegamos ali, uma situação difícil, mas pastor Rosário, resumindo a história é muito grande, eu lembro que todo aquele momento, todos aqueles aprendizados numa cultura, num local diferente, com pessoas diferentes, em outra cultura, era dormindo em rede, colocando as roupas em caixa de sapato, de papelão, tudo aquilo, mas tinha gratidão no nosso coração, família unida, família alegre, momentos ali sempre juntos, vendo Deus nos abençoando, pessoas de longe vindo nos dar esse contentamento. Eu lembro muito desse sentimento de contentamento naquela época. E de muitos outros, provisão de Deus. Que lindo. É isso. Assim você tem exemplos assim também. Você tem exemplos assim de dificuldades na vida que você tem esse contentamento no Senhor, e tem os do lado contrário também, né? De situações difíceis. Mas é essa percepção, é isso que Paulo está falando. Mesmo em momentos de situações diversas, você tem um coração contente ao Senhor, com contentamento.
em todas as situações. É esse sentimento e é isso, meu irmão e minha irmã, que deve perpetuar em nossos corações. Um segundo ponto aqui é o fruto da generosidade. Paulo aqui elogia constantemente os filipenses, né? Aqui desde o início do seu ministério, e duas coisas ele destaca, 2 pontos: generosidade como fruto de justiça, né? Paulo vê a oferta dos filipenses, ele até diz, como fruto que aumente o crédito deles, né? Aí no versículo 17. Então a generosidade é um reflexo da justiça e do amor de Deus em nós. Quando nós somos generosos, né, nós estamos fazendo isso, e é um sacrifício agradável a Deus. Paulo descreve no versículo aí 18 que a oferta deles era um sacrifício agradável, aceitável. Meu irmão, a generosidade é um ato de bondade para com os outros, mas também uma forma de adoração a Deus. Ali nós observamos aí do versículo 19 ao 20 uma provisão de Deus. No versículo 19, Paulo faz aí uma promessa poderosa: ó, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Então aqui tem a confiança na provisão de Deus. Deus, meu irmão, Ele promete cumprir todas as nossas necessidades. Isso não significa que nós teremos tudo o que nós queremos, mas que Ele nos dará tudo o que nós precisamos para viver o necessário. Então, a sua confiança, a confiança desta igreja, a sua confiança deve estar na provisão divina e não em nossos próprios esforços ou recursos, né? Riquezas em Cristo Jesus ali, as riquezas que Deus promete não são apenas materiais, mas espirituais. Em Cristo nós temos acesso a essa riqueza de graça, de paz, de amor e de poder. E eu quero aplicar isso para nós hoje, à luz desse texto. Meu irmão, primeiramente, seja uma pessoa agradecida. Seja uma pessoa agradecida ao Senhor. Esteja satisfeito. Agradeça. Agradeça aquilo que você tem recebido. Seja um pouco, seja não muito. Agradeça ao Senhor. É necessário você ter esse coração agradecido ao Senhor. Deus, eu te agradeço por esse esposo, por essa esposa, por este emprego, por este filho, por esta filha. Deus, eu te agradeço. Você precisa ser uma pessoa agradecida nos seus relacionamentos. É necessário você. E esse agradecimento, irmãos, é tanto uma direção tanto ao Senhor como às pessoas ao seu redor. Obrigado, obrigada. Seja uma pessoa agradecida e transmita isso. Por quê? Porque Paulo ele orava, mas ele escreveu uma carta agradecendo os irmãos, demonstrando isso em palavras, em texto, naquela carta. Ele estava longe, estava preso, não podia falar com o irmão pessoalmente. Seja uma pessoa agradecida, satisfeita. Demonstre isso às pessoas que estão ao seu redor. Fale, né? Às vezes tem pessoas que têm uma dificuldade certa de demonstrar esse agradecimento, esse amor, esse carinho. Meu irmão, peça para Deus trabalhar isso dentro de você, para que você demonstre isso às pessoas ao seu redor. A um irmão da igreja: meu irmão, muito obrigado por você estar aqui conosco. Mas você sabe que a pessoa está fazendo o mesmo de coração, mas mesmo assim agradeça. Mande uma mensagem. Meu irmão, minha irmã, Paulo escreveu aos Filipenses para agradecer das ofertas que os irmãos lhe enviaram por meio ali de Epafrodito, ali no versículo 18. Ele fez isso, ele teve uma ação. É necessário hoje isso. E contentamento sempre gera gratidão, assim como murmuração produz reclamação. Então, meu irmão, contente-se com pouco. Fuja do supérfluo e do desnecessário. Aprenda a ser grato ao Senhor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Então seja uma pessoa agradecida. Transmita isso como palavras, né? Uma comunidade que nós queremos cada vez mais formar é uma
comunidade agradecida a Deus e generosa, né? E que se transmita uns aos outros com relacionamento, porque nós somos famílias de Deus, e família, cada um se comunica com o outro, exceto que há sempre famílias que têm um relacionamento difícil de comunicação. Mas meu irmão e minha irmã, nessa noite Deus ele quer derramar sobre você, para que você expresse isso e seja uma pessoa agradecida. Porque assim, olha, se você nessa corrida da vida, do dinheiro, do trabalho, isso vai te frustrar, você vai ficar cansado, vai ganhar muitas coisas, mas isso não é um fim em si mesmo. Dinheiro, os cursos, não é um fim em si mesmo. Existe algo para além dele. Esse algo para além dele é glorificar o nome do Senhor. Nada é um fim em si mesmo. Amém. Aleluia. Amém. É necessário. Amém. E aí, nós temos aprendido isso, né, irmãos? Não somos nada perfeitos. Também tenho aprendido isso na minha vida. Agradecer, porque e é constante na sua caminhada cristã, sabia? É até que o Senhor venha. Contentamento é assim. Porque às vezes a fase da vida você está aqui, está bem, está mal. Estou bem, está aí segunda-feira, 6 horas da tarde, o RH te chama e te demite. Meu Deus. Aquelas perguntas. É assim. E esse contentamento, essa questão, é ao longo da sua vida, é ao longo da sua jornada todinha aqui. Não deixe, meu irmão, nada entrar no teu coração, porque assim, pastor Rogério, como oração, entre orgulho, entre inveja, entre outros sentimentos que vai brotar no teu coração aí e vai tomar conta da sua vida. Não deixe, seja uma pessoa agradecida em Deus, com esta mulher que Deus te deu, com este homem, com estes filhos, com esta família, mesmo você tendo dificuldades nisso, mas seja uma pessoa agradecida a Deus. Faça as perguntas corretas. Como, Senhor, eu posso ser mais agradecido a Ti, Deus? Como, Senhor, eu posso mudar a situação da minha casa e ser mais agradecido ao Senhor? Faça as perguntas certas. Primeiramente, então, seja uma pessoa agradecida. Então, em segundo, seja um dependente de Deus. Dependa do Senhor. Eu, por muito tempo também, né? Às vezes você olha assim o trabalho, meu Deus, estou trabalhando, meu Deus, está. Você confia muito no trabalho, no que eu estou fazendo. O trabalho traz isso. Né? Parece que Deus está lá em segundo plano. Quem manda aqui, quem está fazendo sou eu. Meu irmão, seja dependente do Senhor. Onde você está hoje é Deus que tem te colocado. Seja dependente de Deus. Creia e dependa da providência de Deus, porque Ele controla todas as circunstâncias e conhece cada uma das suas necessidades. Observe que Paulo fala do cuidado dos irmãos de Filipos para com ele, destacando aqui que no tempo certo as ofertas chegaram. Está aí no versículo 10 e versículo 18. Então Deus está no controle de todas as coisas. No tempo certo as coisas acontecem. Seja dependente de Deus. Então Deus, no tempo certo, na hora certa, vai salvar o seu familiar. No tempo certo, Deus ele vai fazer essa situação que você tanto pede ao Senhor. No tempo certo, na hora certa, porque Deus está no controle de todas as coisas. Dependa unicamente do Senhor. Não deposite a sua dependência em homens, em governos, em pessoas. Você sabe isso, a gente fala sempre, mas sempre é necessário repetir. Seja dependente do Senhor. Porque no tempo certo as coisas acontecem e a bênção chega. Dependa do Senhor. Busque o Senhor como prioridade da sua vida. Essa semana eu estava no discipulado conversando com um rapaz. Eu disse: meu irmão, a vida não é só dinheiro, isso é coisa não. Tu vai te frustrar. A vida não é só isso, meu irmão. Cadê a devocional? Cadê a leitura da palavra de Deus? Meu irmão, a vida não é só essa correria louca, pai. É necessário olhar para as Escrituras. É necessário entender que Deus ele te chamou para ser ministro, para ser profeta, para ser discípulo do Senhor nesse tempo. A vida não é só isso. Tem hora que você tem que chacoalhar a pessoa assim. Olha, meu irmão,
Chega perto do Senhor. Busque o Senhor como prioridade da sua vida. E todas as coisas, você sabe, Mateus 6,33, serão acrescentadas no tempo certo. Seja um dependente de Deus. Seja um dependente do Senhor. Que no tempo certo, na hora certa, Ele vai fazer todas as coisas. Logo então também, se em primeiro lugar, seja uma pessoa agradecida, seja dependente de Deus. Logo também separe o seu coração das coisas. Separe a sua satisfação interior das coisas que acontecem com você. Porque é provável viver contente independentemente das circunstâncias. Porque lembre-se que a verdadeira satisfação não está naquilo que você tem ou não tem. Isso acontece comigo. Acho que não sei se acontece com você, acho que não, talvez só comigo. Ele não se contenta até ele ter a coisa, até ele ter o celular, até ele ter aquilo. Isso entra no teu coração e vai consumindo e vai, meu Deus, até ele não ter, até ele não conseguir isso ou aquilo. Meu irmão, separe o seu coração. Ou um pecado, ou um bem material, mas um pecado que tenazmente o assedia, até ele não consumar isso, o coração dele fica fervilhando, queimando. Separe, meu irmão, não ponha o seu coração nas coisas materiais, em bens materiais. Paulo declara aqui aos Filipenses que seu interesse por eles não era pelos seus bens materiais ou ofertas, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Está aí no versículo 17. Porque Paulo não era movido pela avareza ou pelo desejo de lucro material. Separe o seu coração. E hoje é assim, as pessoas vivem de interesses pessoais e materiais por uns com os outros. Separe o seu coração disso. Não ponha o seu coração nas coisas materiais. Por isso que o salmista ele sempre diz: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim alguma coisa, algum caminho, Senhor. É necessário. E por último, e não menos importante, nós devemos receber de Deus a força para esse contentamento. Viva contente. E esse é o tema da pregação de hoje. Viva mais contente. Aleluia. Viva mais contente. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus ele vai fazer com que você suporte qualquer situação. Tudo posso naquele que nos fortalece. Com o poder que vem de Deus, nós podemos enfrentar qualquer situação, saúde ou doença, honra ou humilhação, riqueza ou pobreza, aceitação ou rejeição que seja familiar. É tudo isso que está composto aqui, não é só a questão de dinheiro, não. Tudo posso com a ajuda de Deus. E hoje é difícil, depressão, ansiedade. Meu irmão, tudo você pode no Senhor, porque Ele que te fortalece. Nós devemos receber de Deus esse contentamento. Nós podemos ter com a ajuda do Senhor. E finalmente também seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa generosa. Contentamento é experimentado quando nós nos preocupamos também com o bem-estar dos outros, principalmente com a vida dos missionários, dos plantadores de igreja, né? E ele fala: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Olha só, meu irmão, preste atenção que Paulo plantou tanta igreja que a única que se importou com ele foi de Filipos. Aqui. Meu irmão, esse homem era resolvido demais da vida. Ele era resolvido. Não guardava rancor de ninguém, não. Ele só olha. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Então, seja uma pessoa generosa. Plante nesta igreja, se ombreie com o seu pastor. Disse: pastor, eu quero ajudar, tanto de força como de entendimento, como no financeiro. Pastor, nós estamos aqui juntos.
Meu irmão, das igrejas que Paulo fundou, somente a de Filipos se associou com ele, quanto ao suprimento das suas necessidades, né? Dar, compartilhar, assistir ao necessitado, é essencial para o contentamento. As nossas ofertas, assim como foi lá de Filipenses, Paulo diz, foi com um aroma suave, agradável a Deus. Deus não precisa nada dessa questão de dinheiro, nunca disso. Oferta é cultuar a Deus, e Paulo encerra dizendo que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vocês as vossas necessidades. Meu irmão, ele declara aqui que todo aquele que dá com sacrifício para os outros será suprido pelo Senhor. Então é essa comunidade que nós queremos plantar e colocar, uma comunidade generosa, de Atos 2, 42 a 47, na doutrina, na oração, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, compartilhar os seus bens. É isso, esta é a comunidade que impacta, é isso que nós estamos querendo transmitir a você, segundo a revelação das Escrituras, nesse tempo tão difícil. É esta comunidade simples, pautada nas Escrituras. E Paulo, ele usa a expressão, meu Deus, para indicar que ele o conhecia muito bem, desde 2 Timóteo 4,17, ele conhecia de forma prática ao Deus que servia, e sabia que mesmo Deus supriria cada uma das necessidades dos filipenses. Observe, é interessante também que ele fala de necessidade, não de desejo, prazeres ou de vontade, né? Ele fala de necessidade. O suprimento será de acordo com o seu poder de suprir, segundo a sua riqueza em glória, ou seja, proporcional, e será por meio de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, viva mais contente. Seja uma pessoa agradecida. Seja uma pessoa dependente de Deus. Separe os seus corações das coisas. Receba de Deus a força e o contentamento. É realmente difícil. Nós estamos aí em agosto, 4 meses para terminar o ano. É uma jornada, uma caminhada. E aí envolve muitas coisas. O seu lado pessoal, né? Os seus projetos para este ano. Talvez a decepção relacionada a algo, algum projeto, alguma pessoa. É muita coisa para você administrar. Mas tudo isso, essa força vem do Senhor. Viva mais contente em Deus. E seja uma pessoa generosa. Essa é a comunidade que nós estamos querendo fazer nesta noite, fazer neste tempo, neste século. Por isso, então, o que tem impedido você de viver isso? O que tem impedido você? Talvez é a murmuração, talvez são correntes que têm te prendido espiritualmente. O que então tem te impedido de viver essa vida no Senhor? Você nessa noite precisa pensar e analisar e se colocar diante do Senhor. E Deus, me ajuda a ser uma pessoa contente no Senhor, em Deus. É necessário nós termos esse sentimento no Senhor. Fique de pé, eu gostaria de fazer uma oração com você. Aleluia. Para que Deus, aleluia, nos Senhor. ajude. Graças nós te damos. Para que Deus nos ajude. Aleluia. Senhor, nós oramos. Nós clamamos o Teu nome. Aleluia. Deus, nós não queremos ser pessoas rancorosas. Sim, Senhor. Deus, nós não queremos, Senhor, pessoas que não liberam perdão. Oh, Senhor. Deus, nós não queremos, ó Pai. Não é uma comunidade que nós queremos plantar neste tempo. Deus, nós queremos ser uma comunidade padrão, exemplo para este mundo, Senhor. Aleluia. Deus, e as pessoas que estão ouvindo, os vizinhos que estão ouvindo nesse momento, ó Pai, é uma palavra de Deus, e nós devemos ser exemplo desta palavra que está escrita, Senhor. Nos ajuda então. Aleluia. Tira do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha. Nos ajuda a ter contentamento, Senhor.
Nos ajuda a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e dizer: eu te amo, obrigado, Senhor, porque essas pessoas estão ao meu redor. Nos ajuda a olhar para esta comunidade e dizer: Senhor, muito obrigado por esse pastor, muito obrigado por este local. Aleluia. Senhor, nos ajuda então a continuar prosperando, a crescer, a trazer mais pessoas. Senhor Deus. Senhor, ajuda esta comunidade a cada dia mais ser uma comunidade amável, generosa, com contentamento no Senhor. Deus, que quando uma pessoa entrar aqui, ela possa ser cheia da tua presença. Deus, porque nós queremos ser a família de Deus. Que nós somos membros de um mesmo corpo, e esse corpo, ó Deus, e o cabeça deste corpo é o Senhor. Então nós oramos sobre esta comunidade, Senhor. Liberamos, ó Deus, o teu amor, a tua graça sobre a vida da tua igreja. Senhor, vai trazendo novas pessoas. Senhor, que elas possam, ó Deus, para entrar neste local, serem contentes com o Senhor. Deus, nós oramos, ó Pai, te pedimos, ó Pai, repreenda todo mal. Em nome do Senhor Jesus, não são Deus, carnais, nós oramos, mas são ó Pai, poderosos em Deus, o Senhor para continue abençoar fortalecendo a tua igreja, fortalecendo o teu povo. Deus, qualquer sentimento, em nome de Jesus, de rejeição, de aceitação, quebra em nome do Senhor Jesus. O Espírito Deus, de nós Jesus oramos Cristo que haja possa impulsionar a sua igreja, contentamento do possa Senhor. estabelecer a sua igreja, possa conduzir a sua Coloca igreja. alegria Aleluia. no coração dos teus Oh, filhos. glória. Alegria ao te servir. Deus, que às vezes nós chegamos na igreja cansados, sobrecarregados. Eu estou indo para aquela igreja de novo. Senhor, tira esse sentimento, ou essas palavras do nosso coração. Nos ajuda a sair das nossas casas de dizer: agora eu vou louvar ao Senhor e vou levar mais um para ir para a igreja. Ó Deus, nos ajuda a fazer as perguntas certas. Como eu posso, ó Deus, ser um discípulo do Senhor nesse tempo e ser com o coração contentamento no Senhor? Aleluia. Nos ajuda então a viver neste tempo, ó Deus. Deus, abençoa esta igreja. Continua derramando da tua graça e do teu poder sobre o coração dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Graças a Deus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Palavra no nosso coração, o Evangelho. Poder sentar rapidamente, a gente já está terminando. Mas eu quero agradecer ao nosso amado pastor Elias, pastor Rafael, que ele veio também para estar conosco aqui. Próximo domingo a gente vai estar lá na conferência. E essa parceria, esse ajuntamento, né, em prol da missão, do crescimento da obra do Senhor, isso é importante, Deus se agrada disso. A nossa igreja, Aliança em Cristo, é uma igreja aberta, nós não somos uma igreja fechada, somos uma igreja aberta. Há outras comunidades que também têm a mesma fé que nós, têm o mesmo Jesus que a gente, é batizado no mesmo Senhor, tem a mesma fé e a mesma esperança. Então nós louvamos a Deus, principalmente porque Deus usou o seu servo ao nosso coração, nos chamando a viver uma vida mais contente. Isso é tremendo, porque o Evangelho chama a gente a viver uma vida contente em meio às lutas, em meio às privações, em meio às coisas que a gente gostaria de ter e não tem. Mas a gente é chamado a viver contente, porque Jesus nos chamou para uma vida muito melhor do que aquilo que os olhos podem ver. Amém, irmãos? Amém. Eu queria que você, antes da gente encerrar, não precisa nem abrir a sua Bíblia não, eu vou ler daqui mesmo. Lucas capítulo 10, versículo de número 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eu quero dizer aos irmãos que Deus tem gerado no meu coração um desejo intenso, mas intenso mesmo. Não foi por causa da conferência, a conferência veio apenas confirmar isso, mas já vem de tempo, né? A gente tem estado nesse lugar, a gente tem caminhado, a gente tem orado, a gente tem visto o progresso na vida dos irmãos, mas nós somos devedores. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele disse assim: eu sinto que sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros.
tanto a sábios como a ignorantes. O que Paulo devia? Paulo devia o Evangelho. Ele colocou a sua vida à disposição de pregar o Evangelho, de anunciar a Cristo, anunciar a salvação. Nós devemos o Evangelho à nossa região, nós devemos a essas ruas, nós devemos o Evangelho ao Paço do Lumiar, às proximidades do Pátio Norte, às pessoas que frequentam esse shopping, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares. Nós temos que ter um espírito de inquietação, sim, no nosso coração, e de devedor. Nós não podemos viver o discipulado cristão apenas para nós. Precisamos no processo do discipulado, porque Lucas capítulo 10 mostra o processo do discipulado. Jesus chama 72 e envia eles de 2 em 2. Durante o processo, enquanto eles estão sendo discipulados por Jesus, Jesus já está enviando eles. Senhor, tu está te precipitando. Esses homens não sabem nem quem tu é ainda, nem conhecem a tua revelação na sua plenitude, e o Senhor já está mandando eles irem pregar. O processo do discipulado exige de nós que a gente saia com entusiasmo e com fé, pregando que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Às vezes a igreja espera um avivamento. E o que é avivamento? O avivamento é a obra que Deus faz. Deus faz. Já houve avivamentos na história da igreja, avivamentos nas Ilhas Hébridas, avivamento no País de Gales, avivamento na Inglaterra, avivamento nos Estados Unidos, na África do Sul. E o que caracterizou o avivamento? Uma visitação sobrenatural de Deus. Deus visitou o seu povo. Pessoas, igrejas, comunidades passaram dias, horas orando, adorando a Deus. Pessoas se converteram sem mensagem, convertidas pela ação do Espírito, convencidas dos seus pecados, procurando a igreja e enchendo as comunidades. Ação de Deus. Nós não estamos vivendo um tempo de avivamento. Avivamento é Deus que faz, não somos nós. Mas enquanto nós não vivemos um tempo de avivamento, como é que a gente vive? A gente vive pela fé. A gente se move pela fé. A gente vai pela fé. E o que eu quero dizer com isso? A Igreja Aliança em Cristo inicia a partir de hoje um processo de uma igreja totalmente comprometida com a evangelização. Mas eu estou falando isso não numa perspectiva de programa, não, mas de nós termos uma mentalidade de que precisamos semear a palavra de Deus. Se nós não semearmos abundantemente, nós não colheremos abundantemente. Precisamos semear a palavra. E o que nós vamos fazer? Jesus enviou de 2 em 2. E aí eu queria que nós somos poucos, você procurasse a sua casca de bala na igreja, certo? E você vai fazer o seguinte com ele: vai se unir a ele. E vocês vão estabelecer um propósito. Vão se unir em torno da obra de Deus. E que obra é essa? Vocês estarão orando juntos, vocês estarão evangelizando juntos. Ninguém vai evangelizar sozinho. Você vai se unir ao seu irmão e vai dizer: meu irmão, é o seguinte, nós temos um trabalho a fazer, nós temos um compromisso com Jesus em fazer. E eu sei que você talvez trema nas bases como eu tremo, tem medo como eu tenho, tem timidez como eu também tenho, mas a gente vai se ajudar, a gente vai buscar força um no outro e juntos nós iremos comprometer-nos com a evangelização. Jesus enviou de 2 em 2. A Igreja Aliança em Cristo se une de 2 em 2. Ou de 2 em 2, pode ser também. Para quê? Para que você, juntamente com o seu irmão, entenda o seguinte: Jesus chamou vocês para quê? Para alcançar outros, para pregar o Evangelho a outros. Como que funciona? Nós temos toda essa rua aqui, de vizinhos. Nós temos toda essa vizinhança aqui, esse bairro todo. Você tem os seus vizinhos. Você tem pessoas que não são crentes. E você, junto com esse irmãozinho que você vai escolher, ou ele vai escolher você, vocês juntos vão estabelecer um propósito de começar a evangelizar pessoas. Vai ter a porta na cara? Vai ter gente que não vai querer a visita de vocês? Claro que vai ter. Mas isso é tremendo, sabe por quê? Porque Jesus disse aos seus discípulos que quando eles não fossem recebidos, se eles fossem levar o Evangelho, a cidade que não os recebesse, eles não deveriam nem levar o pó nas suas sandálias, porque aquilo serviria de sinal para o dia do juízo. A iniciativa de ir já é grande coisa, porque isso também fala do propósito de Deus nesse tempo. Deus quer alcançar as pessoas.
As pessoas têm frequentado igrejas evangélicas, mas poucas têm ouvido o Evangelho. Poucas têm sido visitadas para que as pessoas expliquem, anunciem e proclamem a Cristo. E nós precisamos fazer isso. Essa tarefa é nossa. Vocês têm recebido o Evangelho. Pastor, mas eu não sei muito. O que você sabe já é suficiente. É suficiente. Se você tem fé em Jesus, é suficiente. E se você quer mais, você vai se unir com o seu irmão e vai buscar mais de Deus. Mas um buscar de Deus não para ficar estático, estéril, parado. Você vai se envolver com a tarefa da evangelização. Irmãos, vocês têm recebido o Espírito Santo de Deus. Vocês têm a mente de Cristo. Vocês são inteligentes. Então, a partir de hoje, eu quero estabelecer aqui, quero que você faça isso. Una-se com uma pessoa. Mas esse se unir na igreja não é unir-se para fofocar. Eu sei que os irmãos vão fazer isso. Não é para se unir, para vocês criarem uma amizade tão profunda que tira os demais. Não. É se unir em torno da evangelização. É se unir para alcançar outro. É se unir para que outra pessoa possa ouvir o Evangelho ou outras pessoas possam ouvir o Evangelho. Você já imaginou quantas pessoas podem ser impactadas a união que você tem com seu irmão? Se vocês se dispuserem, se vocês abrirem mão do medo, da timidez e olharem para essa região e dizerem assim: não, Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado de ser crente assim medroso. Eu estou cansado, eu quero ser doido, eu quero ser meio louco. Porque tem que ser louco para evangelizar. Nesse tempo que nós vivemos hoje, tem que ser meio doido. Se você for muito racional, você não evangeliza. Agora, quando você olha para o mundo perdido e você olha para o Evangelho e você percebe que só Jesus é o caminho, você fica absurdamente louco, ensandecido, porque você quer ir, você quer pregar, você quer anunciar, você quer semear. É claro que quem vai converter é o Espírito Santo, é claro que quem vai chamar é Deus, é claro que a capacidade de evangelização não está no fala bem, não está em você conhecer de Gênesis a Apocalipse, não está nisso. A evangelização, o segredo da evangelização é a disposição e a fé de que Jesus é o Senhor, e quem vai capacitar você é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Pastor, por que isso? Irmãos, nós precisamos entender que como igreja nós temos um ministério, e o ministério nosso é proclamar a Cristo, é anunciar o Senhor. Então, pense, escolha, não uma escolha de acepção, escolha, se relacione, estabeleça com o seu irmão e diga assim: nós vamos nos unir para evangelizar pessoas. Que dia que vai ser? É por isso que você vai se unir com ele. Como vocês vão definir. Vamos começar por onde? Vocês vão definir. Mas a partir de agora, e aí eu falei no dia, falei para o Joaquim, a partir do mês de setembro não, outubro, porque em setembro a gente vai passar um tempo de oração, mas em outubro, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar o mês inteiro, serão 30 dias, vai ser um desafio de loucura, vai ser loucura. 30 dias, o mês inteiro de outubro, nós iremos evangelizar. Do primeiro dia de outubro até o último dia de outubro. Como? Nós vamos evangelizar de várias maneiras. Nós vamos usar as redes sociais, nós vamos usar o culto, nós vamos usar o pequeno grupo, nós vamos usar o microfone, nós vamos usar as literaturas. Serão 30 dias de completa semeadura da aliança em Cristo. Nós iremos semear o Evangelho abundantemente. E nós vamos dizer para o Senhor Jesus: Senhor, nós vamos semear abundantemente, porque aquele que semeia abundantemente, a colheita também será abundante. Nós não sabemos quando será, mas sabemos que se nós semearmos abundantemente, nós iremos colher abundantemente. Eu tenho convicção no meu coração que Deus levantou essa comunidade. Não falo isso com orgulho, não, porque as pessoas precisam ouvir e saber que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e essa é a aliança em Cristo. A igreja que nós estamos aqui fazendo, estabelecendo na graça, no Espírito de Deus, e você faz parte dela. Você não está aqui para ser um membro da comunidade, você está aqui para ser um membro participante, alguém atuante, que olha assim para a sua igreja e diz assim: eu sou importante aqui, eu quero servir aqui, essa é minha família, são meus irmãos, eu vou suar, eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou me dedicar. E você vai ver o resultado disso depois.
o quanto que você cresceu, o quanto que você desenvolveu, o quanto que de maturidade você alcançou. Mas se você continuar parado, eu sinto muito, você vai ver o tempo passar, você vai ver as oportunidades passarem, e você vai continuar a mesma pessoa. Mas Jesus nessa noite está falando conosco, a partir da palavra do pastor Elias, que a gente viva contente, e a partir da minha palavra final do culto, se comprometa com seu irmão, diga: meu irmão, vamos começar a semeadura. Vamos começar a semear o Evangelho no coração das pessoas. Vamos abrir mão do nosso medo, da nossa timidez, e vamos para cima. Vamos para a guerra. Vamos enfrentar os desafios que estão diante de nós. Vamos deixar de sermos uma igreja apenas para nós. Vamos ser uma igreja para fora, para as pessoas. Que Cristo Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Amém. Que o Espírito de Deus use você e o seu irmão e dê experiências tremendas através da sua vida e da vida do seu irmão. Que muitas pessoas sejam curadas. Você que nunca viu cura, você que nunca viu uma pessoa ser curada de enfermidade, que o Espírito use você. Você que nunca viu a pessoa ser liberta de espíritos malignos, que o Espírito Santo de Deus, através da sua vida e do nome poderoso de Jesus, liberte muitos da opressão maligna. Gente que está deprimida, gente que está completamente dominada pela opressão, pela depressão, pela ansiedade. Pessoas possam dar seu testemunho. Aleluia. Que por meio do Evangelho pregado pela tua boca foram libertas, foram alcançadas. Aleluia. Eu creio nisso em nome de Jesus. Que Deus vai levantar muitos evangelistas aqui, que você se tornará um pregador e um ganhador de almas para o Senhor Jesus. Alamante o decovanás, que você vai se surpreender o quanto a graça de Deus é sobre a tua vida, e Deus fará grandes coisas através do seu povo. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti nessa noite, e nós queremos ir para a guerra, nós queremos ir para fora, nós queremos enfrentar os desafios que estão diante de nós. Nós não estamos aqui para lutar contra pessoas, porque nossos inimigos não é a carne, não é o sangue, mas é os principados e potestades que estão destruindo a vida das pessoas. Mas eu uso a palavra do apóstolo Paulo aqui: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Existem fortalezas do inferno, existem fortalezas de espíritos malignos, mas nós como igreja queremos ir para cima. Nós queremos a força do Senhor, nós queremos o Espírito do Senhor, nós queremos a ousadia do Senhor, nós queremos a loucura do Evangelho nos envolvendo. Nós queremos perder o medo, nós queremos perder a timidez, nós queremos perder, ó Deus, a vergonha. E queremos ir sim, publicamente, explicitamente, dizer para o mundo que nós cremos no crucificado e de que somente Ele é o caminho, porque debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens, importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Equipa os meus irmãos, capacita eles, que essa orientação pastoral aqui nessa noite seja um chamado para muitos aqui, que eles encarem como um chamado do Senhor para suas vidas, que eles levem a sério o que eu estou falando aqui, que o teu Espírito Santo os conduza, Senhor, a se unir a outro irmão e serem enviados um a um, a cada dupla, pregando, orando, abraçando, amando e demonstrando por meio do Evangelho. Aleluia. Que o Senhor ama essa população que aqui está, essa região que sofre tanto. Aleluia. É através das nossas vidas, estamos aqui como comunidade de igreja para dizer: não somos uma igreja, Senhor, de um programa de domingo, não somos uma igreja para assistir culto, nós somos uma igreja para ir, pregar o Evangelho, ver as tuas maravilhas. Por isso estende a tua mão, e enquanto nós pregamos, encha-nos de ousadia, e enquanto falamos, nem que estejamos falando não de uma maneira tão bonita, nem que a gente não esteja falando de uma maneira tão clara, com um português rebuscado, mas enquanto estivermos falando do Evangelho, estende a tua mão e opera sinais, prodígios e milagres. Encha os meus irmãos de sabedoria que não é da terra, a sabedoria do Senhor, para que eles preguem, anunciem e proclamem em nome de Jesus. Aleluia.
É hora de trabalhar, irmãos. Amém. É hora de trabalhar. Glória a Deus. É hora de ir para a guerra. Aleluia. É hora de se preparar. Assim seja, Jesus. O Espírito de Deus está nos guiando, nos direcionando Eis-me Aleluia. aqui, para Jesus. falar, para anunciar, Eis-me para orar, aqui, para ser usado pelo Senhor. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos conduza em nome de Jesus.